Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um live. Hoje vamos iniciar os novos módulos que é de síndrome de ovários poliquísticos. Obrigado por estarem presentes. Já agora vou avançando um bocadinho, fazendo um resumo do que nós temos falado nos últimos meses. Primeiro começámos em junho, em que falámos de fertilidade, havia sempre um live semanal, falámos de fertilidade, causas de infertilidade, fatores masculinos, fatores femininos. A seguir falámos um bocadinho da etiologia geral da infertilidade, abordámos os tratamentos, falámos de inseminação intrauterina, FIV, ICSI, doação de óvulos, doação de esperma, doação de embriões. E agora vamos entrar num terceiro módulo que tem a ver com a etiologia e patologias associadas especificamente à infertilidade. O primeiro que vamos falar é a síndrome de ovários poliquísticos, a doença endocrinológica mais comum que afeta as mulheres e que pode estar associado à infertilidade. Obrigado por estarem presentes. Houve alteração de horários, porque à quinta-feira à tarde houve várias pessoas que enviavam mensagens que não tinham oportunidade de estar presente no live. Ficam sempre a saber que o live fica no Instagram e fica também no canal do YouTube, por isso podem sempre ver para trás dentro da página do Instagram ou então no canal do YouTube estão presentes os nossos lives todos que nós já fizemos, está bem? A mudança foi um bocadinho também para tentar ir ao encontro do maior número de pessoas e por isso vamos passar agora nesta fase a fazer aos domingos ao final do dia. Entretanto, como já temos feito alguns lives extra, fizemos com o Batom Vermelho, fizemos com a Lu, fizemos com outras pessoas fora um bocadinho da fertilidade, mas sempre com alguma interação da fertilidade. Vamos esta quarta-feira com a doutora Maria Inês, que é uma nutricionista, que vamos falar sobre a nutrição, a importância da nutrição da fertilidade. E é um live extra. Todos os outros, os que eu faço individualmente ou acompanhado, vão ser, em vez de ser quinta ao final do dia às 9h30 da noite, vão passar a ser domingo às 6h30. Mais uma vez, ao longo da semana, podem enviar perguntas e eu tento sempre abordar durante o live, ou se for uma pergunta fora do âmbito do live, eu respondo individualmente. Para quem está a seguir pela primeira vez, vai haver um período, são mais ou menos 30 minutos o live, 15 minutos de apresentação teórica e os outros 15 de questões que queiram ver respondidas. Podem perguntar por mensagem ao longo da semana ou então exporem aqui durante o live. Então, vamos partir para o síndrome de ovários poliquísticos. O síndrome de ovários poliquísticos foi inicialmente descoberto e caracterizado em 1937, em que avaliava-se um padrão em que havia mulheres que apresentavam ciclos irregulares, tinham maior pilosidade, podiam ter ou não mais obesidade e tinham problemas em engravidar. Ao longo dos anos que foi evoluindo, há uma grande discussão e dúvida que causam muitas vezes as pessoas que dizem que têm síndrome de ovários poliquísticos, mas têm apenas um padrão multifolicular. Por isso é importante diferenciar síndrome de ovários poliquísticos e padrão multifolicular ou de ovários poliquísticos sozinhos. Às vezes, mesmo na adolescência ou nas primeiras consultas de ginecologia, faz a ecografia ginecológica e vê-se caracteristicamente uma imagem que eu vou-vos mostrar aqui, projetar aqui na tela, que é uma imagem de ovários poliquísticos. O que é esta imagem? Vou virar a câmera, está bem? É uma imagem assim semelhante, em que faz a ecografia e vê-se que há mais de 12 folículos em cada ovário. E às vezes a pessoa fica com a noção de, olha, tenho ovários poliquísticos. E não quer dizer que tenha ovários poliquísticos. Pode ter apenas um padrão multifolicular, mas não tem as características típicas de ovários poliquísticos. Os ovários poliquísticos, o síndrome de ovários poliquísticos, para além de ter um padrão multifolicular, está associado a ciclos anovulatórios, está bem? Nem sempre. Mais ou menos 75% das pessoas com síndrome de ovários poliquísticos têm ciclos anovulatórios. O que é que são ciclos anovulatórios? São aqueles ciclos em que não há menstruação, não há ovulação. E, em vez das mulheres com síndrome de ovários poliquísticos ovularem e terem menstruação de 28 em 28 dias, podem ter de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ou às vezes até 2 vezes por ano. Isto são os ciclos anovulatórios. E o síndrome de ovários poliquísticos é ciclos
padrão multifolicular, mais 12 folículos em cada ovário, o padrão anovulatório e depois tem outra sintomatologia que está associada a hiperandrogenismo. O que é isto do hiperandrogenismo? O hiperandrogenismo quer dizer que são as hormonas androgénios elevados com todas as suas consequências. Maior pilosidade, maior tendência à obesidade e nas análises que pedimos temos a testosterona, o DHEA, hormonas hormonais elevadas associadas ao hiperandrogenismo. E estes sintomas todos, basta ter 3 para ter o síndrome de ovários poliquísticos, está bem? Mais uma vez, diferenciar síndrome de ovários poliquísticos de padrão multifolicular de ovários poliquísticos. E então, o que é que nós temos quando temos síndrome de ovários poliquísticos? Podemos estar associados à infertilidade e mais ou menos ter uma prevalência de 10% na população. E a que é que se deve estes ovários poliquísticos? Basicamente, aquele eixo que nós falámos de hipófise, hipotálamo, hipófise, ovário, está desregulado. E então causam estes ciclos anovulatórios e nunca sabemos quando é que ocorre a ovulação. Por isso, o que é que se fazemos de tratamentos? Umas mulheres que não pretendem engravidar, para proteção e para não ter níveis de hiperandrogenismo constantemente altos, é fazer uma pílula anticonceptiva. Para as mulheres que pretendem engravidar, temos que induzir a ovulação. Dentro dos indutores da ovulação, vou fazer um artigo de indutores da ovulação para a saúde mais fértil e também para o blog da Luz que me pediram. Espero esta semana para a próxima fazer um tema sobre indutores da ovulação. Mas entre os indutores das ovulações há 2 grandes grupos. Há os orais, que têm a ver com o citrato de clomifeno e o letrozol, e depois existem os injetáveis, que é com uma estimulação com gonadotrofinas e depois darem indutores de ovulação com o Ovitrel, que é HCG. Isto resume-se basicamente são estas armas terapêuticas que nós temos. Mas estas armas terapêuticas têm que ser ajustadas qual é o tratamento que nós vamos fazer. Se é um indutor de ovulação para coito programado, se é para inseminação ou se é para fertilização in vitro. Não há uma chave específica nem um tratamento específico para o síndrome de ovários poliquísticos. Primeiro porque a mulher pode ter síndrome de ovários poliquísticos e o marido ter um problema masculino e então o tratamento passar por ICSI, inseminação intracitoplasmática, e não por inseminação tradicional, está bem? Por isso convém sempre ver o casal num todo. Sempre que temos a mulher com síndrome de ovários poliquísticos, estudar sempre o homem. Mais uma vez que eu digo muitas vezes, 30% das causas de infertilidade são masculinas, 30% das causas são femininas e 30% há algum elemento são os 2 casais envolvidos. Por isso convém sempre estudar sempre o homem e descartar qualquer fator masculino. Mas, quando nós pensamos em fazer tratamentos para engravidar associados à primeira linha, ou seja, coitos programados ou inseminação artificial, ou inseminação intrauterina, fazer sempre o estudo das trompas, está bem? Já sabemos que o produto de concepção, o óvulo passa para as trompas e os espermatozoides têm que encontrar o óvulo nas trompas e a fecundação ocorrer nas trompas. Estudar bem as trompas e após estudar as trompas, definir a estratégia. Se as trompas estão permeáveis bilateralmente, então sim, planear um ciclo de estimulação, fazer um ciclo planeado com indutores de ovulação e fazer a inseminação. Caso as trompas estejam obstruídas ou caso exista algum fator ou masculino associado, pensar em fazer os tratamentos de segunda linha, fertilização in vitro versus ICSI. Dentro das fertilização in vitro ou ICSI, há casos em mulheres que têm síndrome de ovários poliquísticos já diagnosticados, estudados e já fizeram 2 ou 3 inseminações ou coitos programados e não conseguiram sucesso. Nessas situações é alterar para FIV ou ICSI, está bem? Pronto. Uma das dificuldades que nós temos relativamente ao síndrome de ovários poliquísticos tem a ver com a dose de estimulação. Nós, por exemplo, com o letrozol ou com o Dufin, que são comprimidos, é relativamente fácil, ou 1 ou 2 comprimidos por dia durante 5 dias e em 80% dos casos vai haver ovulação espontânea. Se não houver ovulação espontânea, fazer uma monitorização e induzir o trigger com o Ovitrel. Nós, quando usamos as gonadotrofinas, podemos ter dificuldade em conseguir ajustar as doses para o tratamento. Por exemplo, sabemos que
Nas mulheres mais novas convém usar uma dose de 50, o máximo de 75, e em mulheres mais velhas podemos usar 75 a 100. Mas nós só queremos que haja recrutamento de 1 ou de 2 folículos na inseminação. Por isso, às vezes dificulta-nos nós, numa inseminação, num coito programado, ter recrutamento só de 1 ou 2 folículos. E então, quando há mais, temos que cancelar o ciclo. Mas há mulheres que persistentemente, mesmo reduzindo as doses, ou o ovário não responde, ou quando responde com uma dose, um maior número de folículos. E então nós alteramos para FIV ou X e para termos um maior número de folículos, e assim mudamos a estratégia e conseguimos, de certeza, termos embriões, está bem? E depois aí planear a transferência. Isso resume-se mais ou menos o que é o síndrome de ovários poliquísticos e como se trata a questão da infertilidade. Outra pergunta que fazem, que é: o síndrome de ovários poliquísticos por si só está também associada a outras doenças, entre os quais diabetes, mellitus, tipo 1 ou tipo 2, doenças cardiovasculares, dispneia obstrutiva do sono e maiores níveis de stress. Sabemos que a labildade emocional das mulheres com síndrome de ovários poliquísticos é mais baixa, por isso convém nós estarmos atentos e suscetíveis a esse sintoma. E convém também nós termos em atenção que o síndrome de ovários poliquísticos, por uma mulher que tem síndrome de ovários poliquísticos, ter a noção que está associada a ter maior probabilidade de ter cancro, ou do endométrio, ou da mama. Porquê? Porque ao longo da vida, uma mulher com síndrome de ovários poliquísticos tem maior nível de androgénios, e esses androgénios podem potenciar estes 2 tipos de tumor. Por isso, após a idade reprodutiva, terem atenção que uma mulher com síndrome de ovários poliquísticos pode ter um risco superior de cancro de mama ou cancro do endométrio, e estar atentos relativamente a essa sintomatologia. Para haver a ovulação. E nós, com a hormona antimulariana, conseguimos saber, dizer mais ou menos qual é o percentil daquela mulher para aquela idade, do número de folículos que tem. Isto é relativamente à metformina, relata que há vantagens da sua utilização em uma mulher que ou já tem diabetes ou está nos níveis de resistência à insulina, e há vantagens em utilizar a metformina nesse tipo de mulheres. Por isso, se é para usar em todas as mulheres com síndrome de ovários poliquísticos metformina, não. Se é para usar em mulheres com diabetes já diagnosticados, intolerância à insulina, obesidade, é de ponderar e é de fazer a metformina. Por isso, 2 perguntas foram, deixem-me só ver para não me esquecer de uma das perguntas que me fizeram esta semana, era a metformina, era a hormona antimulariana, era a questão das causas anovulatórias, ou seja, que todas as mulheres com síndrome de ovários poliquísticos têm ciclos anovulatórios. Não. 75% têm ciclos anovulatórios, quer dizer que não ovulam, mas os outros 5% têm os ciclos regulares, está bem? Só que depois tem toda a outra clínica, o hiperandrogenismo, padrão multifolicular. Só para eu rever aqui as outras perguntas. Por isso eram estas 3. A metformina, a hormona antimulariana, exatamente, e os ciclos irregulares. Depois outra era do hiperandrogenismo.
O hiperandrogenismo, objetivamente, é maior pilosidade, obesidade central e níveis elevados dá-nos, influencia-nos tanto, nós temos ciclos anovulatórios, como objetivamente no próprio ciclo de estimulação que estamos a fazer. Mas convém nós sempre, durante a estimulação, controlar o estradiol e durante a estimulação fazemos à medida que fazemos a ecografia, a monitorização ecográfica, fazemos a monitorização com análise, pedir o estradiol para vermos se estamos a ter um nível de estradiol elevado ou não. E a última pergunta que me foi feita esta semana era qual era o tratamento mais indicado, se era a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro. No caso em particular que relataram, já havia 2 inseminações falhadas. Se há 2 inseminações falhadas, já sabemos que taxa de sucesso de inseminação tem a ver com 15, imagina, uma mulher com 35 anos, 15%, sobe para 20% e a seguir sobe para 25, 30%. E a partir da terceira a taxa não é cumulativa, mantém-se naquela porcentagem. Por isso é que a partir da segunda ou terceira inseminação ou de coito programado, mudar de estratégia e pensar em fertilização in vitro ou ICSI. Outra das coisas importantes que é a fertilização in vitro ou ICSI, para além de nós termos uma taxa de sucesso superior, nós conseguimos dar definir a melhor estratégia. Por isso, 2, 3 ciclos de inseminação falhados, pensar em fazer fertilização in vitro ou ICSI, está bem? Foram estas as 5 perguntas que eu tinha desta semana sobre síndrome de ovários poliquísticos. Mais dúvidas que haja sobre síndrome de ovários poliquísticos? Deixa-me ver se alguém... Obrigado por estarem presentes. Notei que houve várias participantes a participar e de perguntas que haja aqui. Para já, não. Já sabem, então estou disponível para perguntas que queiram ao longo da semana, mesmo que alguma delas não esteja tido abordada neste tema de... Só para relembrar, lembrei-me agora. Antigamente fazia-se uma cirurgia que em mulheres com padrões multifoliculares, fazia-se uma laparoscopia e fazia-se um bocadinho tipo, coagulava-se os folículos para que o ovário deixasse de ter aquele padrão multifolicular e depois partia-se para um ciclo FIV. Atualmente, esta indicação cirúrgica não está recomendada, está bem? Por isso, inseminação, coito programado, não resulta fazer FIV, está bem? Quanto menos nós houver manipulação cirúrgica dos ovários, melhor, está bem? Qualquer manipulação cirúrgica dos ovários está associada à utilização da reserva ovárica, por isso planear só a cirurgia e como último recurso, que era um dos temas que queríamos ver. Nós, focando um bocadinho na parte mais de tratamento, medicamentos, indutores da ovulação, gonadotrofinas, existe uma coisa muito importante do síndrome de ovários poliquísticos que tem a ver com os estilos de vida. Vamos falar na quarta-feira da importância da nutrição na fertilidade e podemos abordar o tema da nutrição no síndrome de ovários poliquísticos, que é relevante. Mas ter incentivos para exercício físico regular, alimentação saudável, não processada, rotinas diárias do sono, é importante e pode influenciar os nossos resultados, os nossos desfechos obstétricos e neonatais. Por isso, num síndrome de ovários poliquísticos, pensar antes de partir logo para os tratamentos, dar aqueles 6 meses, está bem, que nós recomendamos. Alterar os estilos de vida, definir o padrão menstrual, ou ir a definir uma nutrição saudável e equilibrada. Se em 6 meses não conseguimos ter sucesso, ou se não houver, por exemplo, menstruações em 6 meses ou em 4 meses, procurar ajuda. Mas os estilos de vida é muito importante, está bem?
antes de partir logo para os tratamentos, pensar um bocadinho em optimizar os estilos de vida, a nutrição e o exercício, que isto melhora tudo. Outra das coisas relevantes é que existe um padrão genético associado a síndrome de ovários poliquísticos. A genética é muito importante. Se a nossa irmã tem síndrome de ovários poliquísticos, se a nossa mãe tem, se a nossa tia tem, há genes, especificamente os genes das gonadotrofinas, os genes da insulina, os genes da leptina, que nos influenciam e que eles todos potenciam o surgimento de síndrome de ovários poliquísticos. O síndrome de ovários poliquísticos, como muito regulatórios, há vantagens em fazer uma optimização da dieta, do exercício e da nutrição, está bem? Outra pergunta. Tenho vários pólicos que estamos a proceder a FIV. Amanhã vai ser uma punção. O médico disse que não será a transferência a fresco. Seriam criopreservados, mas não explicou o que seria. Pronto. Esta questão de fazer esta pergunta é pertinente e muitas vezes não, maior número de folículos. E ao ter maior número de folículos, vamos ter mais óvulos. E se nós tivermos mais de 15 óvulos, pode haver um risco acrescido de haver um quadro de hiperestimulação, que é um grande receio e a grande complicação major dos tratamentos de fertilização in vitro. E então o que é que nós fazemos nessas situações? Para prevenir um quadro de hiperestimulação, vamos induzir o trigger, ou seja, vamos induzir a ovulação, não com a HCG, mas com outra hormona, que é o decapeptil. Foi provavelmente o que fez. Se vai fazer amanhã a punção, fez no sábado o decapeptil. E o decapeptil é misturar duas ampolas de pó numa de líquido e injetar, e assim induzimos o trigger. O decapeptil não é HCG e não produz níveis elevados de HCG, e assim evita. Estão-me a ouvir? Pronto, desculpa, apareceu aqui qualquer coisa. Mas pronto. E assim, com o decapeptil, evitamos a hiperestimulação. E ao evitar a hiperestimulação, temos que congelar todos os embriões e, ao congelar os embriões, fazer uma transferência a diferido. Quando é que nós sabemos que existe essa hiperestimulação? Pronto, eu vou continuar, espero que estejam a ouvir. Isto está em direto, estou com a internet, está tudo, mas pronto.
Só para repetir, para responder a questão de vão congelar todos, têm sido ovários poliquísticos, fez estimulação e vão congelar os embriões. Indicação para congelar os embriões: prevenir do quadro de hiperestimulação e prevenir-se o quadro de hiperestimulação com induzir o trigger com decapeptil e não com avitrel, e quando temos um nível de estradiol superior a 5.000 ou mais de 15 óvulos recrutados. Por isso, acho que tenho muitos doentes com síndrome de ovários poliquísticos que fiz o mesmo procedimento, ou seja, recruto os óvulos primeiro, são fecundados, fico com os embriões e os embriões congelo-os em D5. E a seguir planeio um ciclo só para a transferência. Geralmente com síndrome de ovários poliquísticos com ciclos anovulatórios, planeia-se um protocolo, um ciclo substitutivo que é com estradiol. Por isso acho que faz muito bem para evitar o risco de hiperestimulação, congelarmos os embriões. Espero que tenha respondido à pergunta, Luísa, apesar das falhas, e ter percebido porque é que foi feita o congelamento dos embriões ou não. Mais dúvidas? Temos mais uns minutos para algumas dúvidas. Não sei se ficou esclarecido ou não. Se não, faço já o resumo. Síndrome de ovários poliquísticos é a doença endocrinológica mais comum, com uma prevalência quase de 10%. Sim, obrigado. Boa. Com uma prevalência quase de 10%. E coisas importantes: síndrome de ovários poliquísticos versus padrão multifolicular. Síndrome de ovários poliquísticos, para além de ter um padrão multifolicular, mais de 12 folículos em cada ovário, temos que ter um hiperandrogenismo, ciclos anovulatórios e alterações nas análises de estradiol, testosterona, DHEA elevados. Relativamente aos anovulatórios, todas as mulheres com síndrome de ovários poliquísticos têm ciclos anovulatórios? Não, nem todas. 75% das mulheres têm ciclos anovulatórios, as outras mulheres não têm. É um dos critérios, mas não é o exclusivo de síndrome de ovários poliquísticos. Critérios a hormona antimulariana é uma hormona importante para os tratamentos por criação medicamente assistida, tem relevância, ajuda-nos a definir as doses, mas não é critério de síndrome de ovários poliquísticos. Metformina. É importante utilizar metformina no síndrome de ovários poliquísticos, mas há indicações específicas para a sua utilização. Tratamento: primeira linha, coitos programados e inseminações, tem as suas indicações e sempre estudar as trompas. Fertilização in vitro, ICSI, em alternativa, quando as trompas estão obstruídas ou existe algum fator masculino associado. Uma ou duas falhas, uma ou duas inseminações, 2 ou 3 inseminações sem sucesso, mudar para fertilização in vitro ou ICSI, está bem? Pronto. Acho que fiz o resumo relativamente ao síndrome de ovários poliquísticos. Mais uma pergunta da Luísa que fez: como é feito o ciclo seguinte? O ciclo seguinte disse que é após nós congelarmos os embriões no síndrome de ovários poliquísticos, por causa do risco de hiperestimulação, aguardamos pela menstruação, que geralmente surge 10 dias após o decapeptil, e faz em mulheres com ciclos anovulatórios, fazemos com ciclo substitutivo. Um ciclo substitutivo é um ciclo com estradiol. Pode-se usar estradiol oral ou estradiol transdérmico, com pensos. Mas geralmente é isso que se faz. Se a mulher tiver ciclos regulares, pode-se planear um ciclo natural, fazer a transferência em ciclo natural, está bem? A importância de fazer a transferência e dos embriões em D2, está bem? Ok. O que disse para FIV, mas é para ICSI, sim, é igual. FIV ou ICSI, o procedimento é o mesmo, está bem? A taxa de, o que muda a FIV ou a ICSI é como é que os óvulos são fecundados, está bem? Enquanto que a FIV coloca-se o óvulo na caixa de Petri e há uma fecundação espontânea na caixa de Petri, a ICSI, agarramos o óvulo, furamos o óvulo e injetamos o espermatozoide lá para dentro. Mas no final, o que interessa é termos o maior número de blastocistos, ou seja, embriões em D5 com maior qualidade. Tá bem? Pronto. Exatamente. Ainda bem que publiquei sobre o ovulitol. Só antes de terminar, que era uma pergunta que eu me tinha esquecido, que era que me perguntaram da importância do ovulitol ou do síndrome de ovários poliquísticos. Existe alguma bibliografia da importância do ovulitol no síndrome de ovários poliquísticos, com alguma fundamentação teórica para a sua utilização, mas objetivamente ainda não existem umas diretrizes claras e sistemáticas para a utilização do ovulitol, está bem? A suplementação, e eu vou abordar o tema agora na nutrição na quarta-feira com a Maria Inês.
A suplementação é importante na fertilidade, mas nós às vezes conseguimos recolher outros suplementos que podemos retirá-los dos próprios alimentos e não ser necessário uma suplementação externa. Mas o Ovuzitol é um dos suplementos que muitas vezes se utiliza nas mulheres com síndrome de ovários poliquísticos, está bem? Mas o Ovuzitol sozinho não incrementa uma taxa de sucesso significativa nas mulheres com síndrome de ovários poliquísticos, está bem? Olha, muito obrigado por estarem presentes. Alguma dúvida, já sabem, enviem mensagem, disponham. Visitem o meu site que já está praticamente concluído, anda sempre com atualizações. E vivam a vida com fertilidade. Muito obrigado e até quarta-feira.